Olá meninas, tudo bem? Então, hoje a gente vai sair um pouco da aula que a gente sempre se encontrou, né? Na segunda e na quarta. Eu vou fazer o segundo módulo agora de introdução à enfermagem. E aí o tema de hoje é a história da enfermagem. Nossa, professor, mas de novo? De novo. Eu vou dar uma revisada. Por quê? Como eu estou pegando o conteúdo pela metade, eu tenho que dar uma revisada para depois não falar assim, eu não aprendi isso, eu não sabia o que era isso. Então eu vou dar uma revisadinha bem estralante aqui para a gente poder começar. Antes de eu começar a falar um pouco da história da enfermagem, tem um símbolo aí logo acima, né, no lado direito, enfermagem, amor, ciência e arte. Eu acredito que a enfermagem é a arte do cuidar, né, da humanização, da assistência do paciente, é colocar o paciente com um olhar holístico, né? Quando a gente fala olhar holístico, é um olhar que a gente consegue olhar para o paciente e compreender ele, não somente a patologia dele, mas sim o contexto que ele vive, socioeconômico e tudo mais. É atender as necessidades dele de acordo com o que ele precisa, e não de acordo com o que está sentindo. A gente até comentou isso em sala. É desenvolver uma assistência para o paciente humanizada, entendeu? É se colocar no lugar desse paciente. Se fosse eu, como eu queria ser tratado? É isso que a gente fala nesse olhar holístico. Além de dar todo o apoio, suporte a esse paciente, né, dentro do âmbito, seja ele hospitalar, na internação, na consulta de rotina, na realização de um exame ou na reabilitação desse paciente de um trauma, o que for, onde a gente puder trabalhar com ele, né? Na socialização desse paciente, né? Na readaptação do indivíduo, né? Como às vezes ele fica lá com a gente 6, 8 meses, fica em coma, quando ele volta, ele sabe tudo o que aconteceu durante esse coma. Então, assim, é todo um processo muito difícil, né? E acho que é isso mesmo que eu queria falar com vocês. Vamos lá, né? Eu não sei se a Gislene passou para vocês, mas a enfermagem ela passou por grandes transformações, principalmente vestimentas, né? Antes as enfermeiras iam muito para as guerras, né? Elas trabalhavam em Santa Casa, hospitais militares, como a gente já comentou também em anatomia, lembram? Esses são um pouco dos uniformes, tá vendo? As enfermeiras, quando eram freiras, que realizavam mais aqui pro lado esquerdo, na época da guerra, tá vendo? A Cruz Vermelha. Temos as tendas de guerra lá, a roupinha delas parecendo, como posso dizer, camponesas, né? Lá ao lado mais superior direito, a gente tem essas damas de chapéuzinho. Depois a gente tem essas damas aqui embaixo. Sempre perceberam que trabalhando os penteados, as roupas muito bem passadas. Então esse é o contexto da enfermagem, sempre foi. Hoje que tem um povo um pouco desleixado, mas antigamente a enfermagem era muito rígida e sempre predominando a cor branca. Para quem não sabe, essa é a enfermeira doutora Celina Camargo, a Dama do Silêncio. Ela foi uma das primeiras profissionais a ter feito essa imagem e que repercutiu muito e eu queria mostrar para vocês o quanto é importante para a gente essa valorização. Então vamos lá. Como e quando surgiu a enfermagem? A enfermagem surgiu antes do que de Cristo, né? Ainda na época que como se não tivesse, que não ela perdeu. Ainda a época não tivesse o nome técnico, né, que é a enfermagem propriamente dita. Então, desde Cristo, antes de Cristo andar pelo mundo, a gente já tinha essa profissão, mas não fundamentada. Sua origem aponta para o trabalho de homens e mulheres abignados que cuidavam do bem-estar dos enfermos, tentando garantir a eles uma situação digna de saúde básica e de sobrevivência. Então, essas pessoas que tinham essa habilidade queriam cuidar dos enfermos, fosse guerra ou que não fosse, né? Os curandeiros e etc e tal, que a gente também comentou em anatomia. Vou fazer um pouco desse serviço. Entre o meados desses séculos depois de Cristo, por exemplo, alguns princípios da enfermagem eram aplicados por detentores da fé, né? Freiras, sacerdotes e tudo mais. Também é interessante falar que muitas freiras, quando chegavam aos conventos, eram prostitutas e era uma forma da Igreja Católica de sei lá, de perdoar os pecados, então colocava as prostitutas para fazer esse serviço de cuidado de enfermagem na antiguidade também, viu?
Mais tarde, por volta do século, que eu não decorei ainda, a atividade era vista na Europa, né, como uma profissão que já começava a se institucionalizar, principalmente na parte da revolta industrial. Então, durante a revolta industrial, foi institucionado o curso em enfermagem e valorizado. No entanto, foi somente no século que eu já perdi, na era moderna, que ele ganhou fato. é, e de fato, perdão, ganhou notoriedade com as figuras de duas mulheres incríveis, como a Florence e Anna Nery. Então, a partir do trabalho das duas, que foi reconhecido na era já moderna. Então, assim, desde antes de Cristo já existe esse serviço, e somente agora, em meados próximos, que foi reconhecido como a enfermagem. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução da enfermagem, né? Quando falamos da história de enfermagem, é impossível não citar o nome de duas mulheres, como eu já disse. Florence Nightingale e Anna Nery, que todo mundo conhece. Pelo amor de Deus, ninguém me infarta, não. A primeira foi um marco pela enfermagem mundial, que é a Florence, né? Além, já teve outros profissionais antes dela, mas Florence foi um marco, né? A gente considera a nossa mamãe aí. Já a segunda foi a precursora da profissão aqui no Brasil. Anna Nery, né, uma enfermeira baiana que foi para a guerra para poder ficar ao lado dos seus filhos, né, desenvolveu um grande trabalho, teve um grande percurso na enfermagem aqui no Brasil. Falar um pouco sobre a biografia de Florence. Nasceu em 1820 em Florença, é considerada a mãe da enfermagem moderna no mundo. Afinal de contas, Florence realizou façanhas marcantes, especialmente por uma mulher em uma realidade bem diferente da atual. Né? Na antiguidade, as mulheres não tinham tantos direitos e tantas oportunidades como as mulheres de hoje têm, como vocês terão como profissionais. E Florence, para quem assistiu o filme, é perfeito. Por isso que eu queria que vocês assistissem. Porque na prova vai ter alguns detalhes lá e que no filme tem. Em uma viagem ao Egito para conhecer os hospitais, Florence sentiu despertar em si a vocação para ser enfermeira. Né? Ela vem de uma família muito rica, e que discriminava a profissão. E Florence foi lá e falou: eu quero, e eu vou, e pronto, acabou. Quem assistiu o filme vai falar que eu não estou mentindo. Paixão pela profissão de cuidar dos outros se aumentou depois dela visitar em 1846 o Hospital de Reich, local fundado e administrado por freiras alemãs. Foi quando ela realmente se apaixonou e viu, né, a decadência desse hospital e tal. E ela ficou louca pela profissão e começou, né, a debater, a criar suas teorias, que a teoria fundamental de Florence é de ambiente, né? Proporcionar um ambiente confortável, limpo, iluminado, arejado. Então ela trabalha com a teoria do ambiente. Florence foi indicada para trabalhar no Hospital de Caridade da região, mas foi durante a Guerra da Crimeia. Então Florence, vocês vão lembrar do marco dela, foi Guerra da Crimeia, que a enfermeira deu a sua principal contribuição, né? Ela revolucionou a teoria do ambiente, que eles precisavam ter cuidado e tudo mais. Atendendo feridos da Batalha do Campo de Scutari, Florence e uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias treinadas por ela também conseguiram baixar o índice de mortalidade, que era cerca de 40% ou mais, para menos de 5%. Então, Flores também fez um estudo comprovando que a teoria dela valia a pena, entendeu? Florence e os colegas são consideradas heroínas da guerra, e a enfermeira líder, que era Florence, ganhou o apelido de Dama da Lâmpada. Por quê? Ela passava com as lâmpadas dela, ela com a lâmpada dela de madrugada pelos pacientes, gente. Eu chego a ficar arrepiado. É linda a história. Florence é um maravilhoso. Bora lá. Anna Nery, nascida na cidade de Cachoeiras, interior da Bahia. Ela nasceu em 1910, né? Anna Nery tem uma história semelhante de Florence, né? Teve um grande marco na enfermagem. A finalidade, no entanto, não é a mesma no quesito financeiro. Ela vem de uma família muito humilde. Anna Nery era pobre, diferente de Florence. O que aproxima as duas é a verdade e a relação das grandes guerras. Então, a Anna Nery passou por uma grande guerra e ela também. E é onde tiveram grandes marcos as teorias delas. Anna Nery também se voluntarizou para defender as
cores da bandeira do seu país aqui no Brasil. Só que a guerra do Paraguai. O Brasil contra o Paraguai estava tendo uma grande guerra, né? E ela foi lá defender, para ajudar aos trabalhadores da saúde. O pedido de se oferecer o seu serviço como enfermeiro do Exército do Brasil foi também uma maneira de ficar mais próximo de seus filhos e servir a pátria. Então ela queria ter mais informações, saber o que aconteceu. Então ela lá próxima, atendendo qualquer coisa, ela estaria ali perto para cuidar dos filhos. Com muito êxito em seu trabalho, Ana Nery voltou da guerra e começou a receber homenagens pelo seu serviço prestado. Então ela teve uma escola técnica aqui no Brasil, foi grande referência na nossa área da enfermagem. Enfermagem com tempo. Meninos, eu tô falando mais rápido, mas depois vocês podem ir perguntando, tá? As contribuições dessas mulheres na enfermagem mundial dentro de suas realidades são inestimáveis, porque graças a elas a gente ganhou vários direitos, a gente ganhou reconhecimentos. Olha que ainda é pouco, mas se não fosse elas, era pior ainda. Lembra quando eu falei que a gente é tratado com prostitutas? Era jogado e pronto, acabou. Graças também ao avanço das novas tecnologias nos dias atuais e da criação de áreas específicas dentro da enfermagem, como obstetrícia, saúde da mulher, saúde do idoso, do recém-nascido, né, da docência, né, que é uma área fundamental da enfermagem que ganha muito êxito ultimamente, pesquisa, mestrado, doutorados, pós-graduações, pesquisa e extensão fora do país, né, congressos e tudo mais, cuidados mentais e psiquiátricos. Pode-se aprimorar a assistência aos pacientes atendendo e respeitando suas necessidades. Como eu disse, a gente vai atender a necessidade dele, né, do momento, e as necessidades gerais dele também, tá? Para poder dar uma distinguagem aí, né, o enfermeiro ele tem a lâmpada, né, que responsabiliza o quê? A lâmpada de Florence, e foi escolhida essa lâmpada aí para iluminação. A de Aladdin, para ficar bem ilustrada. A gente tem a lâmpada e a cobra mais a cruz, significando o símbolo do enfermeiro. Para o técnico ou auxiliar de enfermagem, já é a mesma lâmpada, tá vendo? Somente com a diferença da seringa, tá? Tem alguns lugares que tem a cobra também, mas a distinção do enfermeiro do técnico é essa cruz e a seringa para baixo. Dos exercícios, né? Foi bem rapidinha a aula e foi 2 minutinhos. Antes mesmo do nome enfermagem, quem exercia as atividades na antiguidade dessa profissão? Lembra quando eu falei lá em cima? Na qual guerra foi o marco da profissão de Florence? Também falei. Qual apelido foi dado a Florence durante a guerra? Por que eles apelidaram ela? Tem um motivo lá. Além de Florence, quem mais foi o marco da enfermagem brasileira? Nós já sabemos. Qual guerra e por qual propósito a enfermeira baiana foi para a guerra? Então vocês vão falar aí para mim. Qual guerra que ela foi e por que ela foi para essa guerra? Por que ela se ofereceu? Quais as áreas de enfermagem hoje têm grande abrangência? Bora lá, goodbye.